Pra primeiro lugar, para chegar, para sair daqui. A gente saiu daqui, chegamos em Venâncio, pifou o ônibus. Aí o Najar tava em Venâncio, lá no Casa Cheia. O Najar pegou e disse, tá bom, já estou indo. Não, estou indo para São Paulo. E nós com o ônibus tudo desmamangado. Não conseguimos sair do estado ainda. De noite, já disse, cara, mas que jeito vocês vão ir? Não, mas... Vida Livre Motocast, o nosso canal do motociclismo, onde a gente eterniza as histórias, as melhores histórias do motociclismo brasileiro e mundial. Hoje uma programação muito especial, com muito orgulho a gente está trazendo um campeão, um multicampeão, né, das duas rodas, e que a gente já antecipadamente agradece, né, por estar tirando o tempo dele, é empresário, e vir aqui contar essa história para nós eternizarmos essa história e que os nossos amigos tenham a oportunidade de conhecer um pouco melhor. Apresento para vocês o Rafael Bertagnoli. E gostaria que você se apresentasse, Rafael. Quem é o Rafael Bertagnoli? Boa tarde. Primeiramente, muito obrigado pelo convite de participar aí desse bate-papo. É muito legal poder vir novamente contar um pouco do que aconteceu com a minha história. Hein? E o Rafael é uma pessoa nascida aqui em Santa Maria mesmo, Rio Grande do Sul. A gente vem de uma família tradicional, do Bertagnoli, italiano com alemão, com Ormercher. E me criei aí dentro de oficina mecânica. Sou filho de um taxista das antigas, o Ludi. E a gente trabalhou sempre dentro da oficina. Aprendi essa profissão com meu pai, né? E desde gurizinho estava lá enfiado, limpando peça, mexendo em carro. E daí que surgiu o Rafael. E após isso, em 1996, eu fui apresentado para as duas rodas, né? E a partir disso você construiu uma grande história aí, nesses anos que passaram. E uma história que eu mergulho muito em contar. Teve muitos altos e baixos, mas com certeza tudo que eu fiz foi muito satisfatório e deu muito orgulho para mim e muito orgulho para muita gente que estava me acompanhando nesse tempo que eu andei. Que beleza, Rafael. O Rafael é um empresário, jovem empresário aqui de Santa Maria, casado. Tem uma filhinha, 5 anos, a Martina, né? Isso. Tá. Sim. E que seguramente vai assistir e vai se encarregar depois de passar para as amigas delas durante anos aí a história do pai dela, que é uma história muito bonita e que muito orgulha Santa Maria e o estado do Rio Grande do Sul e o Brasil, né, Rafael? É isso aí. Por você foi campeão nacional em moto velocidade. Sim. E tal, e a gente vai falar ao longo do programa. Vida Livre Motocast, o canal do motociclismo. Inscreva-se no nosso canal. Deixa um likezinho aí, tá? Você vai ficar sabendo tudo que acontece do motociclismo e as melhores histórias de viagens, de pessoas que gostam das duas rodas e que praticam motociclismo de forma responsável, ordeira, e como turismo ou competição a gente vai trazendo para cá e vai contando essas histórias. Conta para mim, Rafael, tu estavas falando do amor pelas duas rodas. Como é que nasceu isso aí? Em 96 tu começou? Eu sempre gostei de moto, né? Sempre gostei. Meu pai sempre teve moto grande, de alta cilindrada, mas andava somente em rua, não viajava, nada. Aproveitava a moto para ir trabalhar mesmo, as motos grandes. E eu sempre tirava ali minhas casquinhas, né? Sempre pegava a moto meio escondidinho, fazia as minhas artes lá, andava. Mas quando voltou, em 96 mesmo, que eu fui assistir um treino de uma corrida local que ia ter, e um amigo meu ia participar. E eu fui olhar. No que eu fui olhar, eu já gostei, né? Então eu vi que aquilo ali era um esporte legal, porque o que acontece hoje, né? Muita gente pega e vai pra rua acelerar alguma coisa, acelerar moto, acelerar carro, e eu ouvi que eu estava fazendo isso na rua, e quando eu vi aquela oportunidade para ir para um circuito, para uma pista com controle e tudo, eu pedi pro pai, me ajuda, e o pai falou, me ajudou. Então eu iniciei no esporte em 96 no Veloterra. Na época era chamado de Veloterra. Hoje ele mudou para Velocross, tá? Mas começamos ali uma grande história de muitas viagens e muitos campeonatos.
Foi bem legal. Depois que a gente é picado pela mosca das duas rodas, é impressionante, né, Rafael? E principalmente porque une, né, essa tesão, digamos assim, pela velocidade, né? E uma forma, como você mesmo falou, tá, a melhor forma e mais responsável de se fazer numa pista, né, agregando conhecimento, a pilotagem, né, a técnica, e você foi desenvolvendo daí a técnica de pilotagem. Isso, na verdade, eu comecei a andar e já comecei a andar bem, sabe? Eu não me pergunta como. Já viu que tinha um talento natural para aquilo? Não sei te explicar como, mas eu comecei na primeira prova, no primeiro treino que eu fui andar, eu andei super bem, e depois eu já fui direto numa corrida. A primeira etapa no Campeonato Gaúcho, eu fui numa corrida, do nada, não sabia largar, não sabia nada, e cheguei lá e terminei em segundo a prova. Então, eu desenvolvi isso aí ao natural mesmo, não sei te explicar. Uma vocação própria. Talento. Podemos resumir nisso. Eu sempre me dei bem com as duas rodas, né? Sempre gostei muito, a adrenalina da velocidade e sempre me chamou muita atenção, e isso talvez seja o que me facilitou bastante, né, essa adaptação para andar de moto. Que beleza. E aí foi surgindo o convite. Daí a gente começou, como foi uma união assim de duas famílias, né? Eu tinha a minha família que estava iniciando no esporte e uma família de amigos nossos, do Carrer, o Jorge Carrer. Jorge Carrer. Com o Jonathan. Aí a gente começou a ir junto nas etapas. Eu lembro do Jonathan. O Jonathan também pilotava muito bem, o Gilmar também. O né? Gilmar acompanhava o Jonathan, acompanhou muitos anos ali. Então a gente começou junto. Montamos um caminhãozinho na época, íamos para as corridas com as motos, tudo dentro, a gente dormia dentro, fazia janta, sabe? E aquilo ali foi se tornando um vínculo familiar, né? E conhecemos muita gente, conhecemos muitos lugares aí no estado do Rio Grande do Sul. Tudo que era lugar que tinha competição, nesses anos todos, aí em 15 anos a gente nunca faltou uma etapa. Eu nunca faltei uma etapa, seja lá qual for o campeonato, né? Então, esse início foi muito legal, sabe? E esse início, Rafael, assim, a custear esse esquema, porque isso aí envolve, além da técnica e o talento, né, envolve muito dinheiro no desenvolvimento, a própria moto, né, são equipamentos caros, equipamentos de segurança. Como é que se deu essa fase aí de patrocínio, ou patrocínio, ou esforço próprio, com recursos teus mesmo? Essa fase aí, ó, nesses 15 anos, o pai me ajudou demais. Teve muito patrocínio, muito. E não só eu, meu irmão também. Eu tenho um irmão mais novo, o João. Pode dar um recado para ele aí. O João Bertenholi, o pai pegou e bancou os dois aí por muitos anos, e eu sou muito agradecido, ele sabe disso, né? E o pai sempre esteve junto conosco, sempre. Em todas as etapas o pai estava lá, né? Isso é muito bom, né? Muito bacana, dá muita segurança também. O pai, a mãe, a gente viajava sempre em família ali. Era nós ali no caminhão, aí duas pessoas que o Castelhano na época, que preparava os motores para mim ali, naquela época, né? E sempre ia junto, então foi muito jóia. E eu trabalhava, né? Sempre trabalhei. Então eu sempre tinha o meu dinheiro e eu também investia, né? Tipo, o pai me dava a moto, dava a preparação lá, daí eu comprava acessório, comprava pneu, comprava isso, aquilo, equipamento para mim. Não tive dinheiro na época para comprar algumas coisas especiais, tipo uma joelheira de proteção boa. Eu estourei meus 2 ligamentos dos 2 joelhos, assim, logo no início, que eu comecei a andar por não ter referência de equipamento e custo também, né? O Jorge, o Merten, me remendou bastante, o Mauro também, né? Mas foi assim, a gente foi desenvolvendo com os recursos que a gente tinha, né? E VB Azusa aí, na época, a gente trocava de moto de ano em ano, não deixar envelhecer demais. E outra coisa, era pouca preparação, digamos assim, para a época. Então o investimento não era alto, né? Era o custo da moto, a gente preparava uma suspensãozinha, pneu e vai andar. Era compatível, dava para... Isso, dava bem para viver fazendo isso aí, não digamos fazendo só isso, mas para ter aquele momento ali, a gente tinha condição para fazer, né? E outra, era tudo parelho,
Tipo, o que era para mim era para todos os concorrentes. Né? Então, naquela época era bem... Existia um nível tecnológico, digamos assim, compatível e... Isso, era bem limitado, porque não havia muito recurso. Né? Então, se saísse daquela preparação básica, assim, começava a quebrar. E aí começava a vir os custos. Então, eu comecei querendo muita coisa e comecei a quebrar. Aí voltei, dei passo para trás, comecei a andar mais no original, assim, só com algum detalhezinho. O Jorge fazia para mim, quando começou, depois só nessa fase do detalhezinho, o Jorge fazia e... Jorge Burker, especialista. Gente finíssima, gosto muito dele. Eu costumo brincar com o Jorge, depois vou mandar para ele, né? É careiro para burro, mas eu só mando lá. Claro que é brincadeira. Jorge, mandar um abraço pro meu amigo Jorge aí. Até hoje trata muito bem da minha moto. Eu vou e volto, nunca fiquei na estrada. Obrigado, Jorge. E o Evandro, né? Que tá sempre junto ali. Um grande abraço para aqueles dois. Né? Um abraço para eles aí. E me permite dar um cortezinho aqui, né? Vida Livre Motocast, nosso canal, inscreva-se aí. E eu quero mandar um recado que foi referenciado aqui, o Dr. Jorge Merten, né, meu particular amigo, médico de mão cheia, né, e que me perde muitas vezes no tênis e fica brabo, mas me ganha também. Tá? Um abraço, Jorge, depois eu vou mandar para ti essa entrevista aí que está sendo falado aqui. Um abração, doutor. Tá? E aí, Rafael, continuamos a tua saga, né, do Veloterra, né? Foi ganhando tudo, ou disputando tudo, pelo menos sempre teve nas pontas, né? Não, disputando, a gente sempre andou bem na ponta, andou muito vamos dizer bem, assim, né? Sempre andei bem, sempre fui bem competitivo, né? Ganhei, perdi N corridas na última volta, né? Eu sempre tive um problema de travar meus braços, no final andava 15, 20 minutos de moto e começava a travar minhas mãos. E eu não conseguia mais, a cabeça mandava e as mãos travavam. Né? E eu perdi muita corrida aí. E depois tive que fazer uma adaptação, uns outros tipos de treinamento. Preparação física. Para poder dar uma disfarçada nesse probleminha que eu tinha, né? Que eu tinha e ainda tenho. Fiz algumas cirurgias para tentar corrigir isso, né? Mas sempre me acompanhou. Mas tive muito mais vitórias no Veloterra do que derrotas. Né? E interessante, né? O próprio Veloterra mudou, né? Hoje Hoje é Velocross. Velocross, né? Isso. Mas mudou muito também a especificação, né? Em muitos lugares que tinha já não tem mais, né? Era muito tradicional aqui na nossa volta, a Quarta Colônia, a gente fazia corrida Dona Francisca Faxinal, Nova Palma, aqui mesmo na região Restinga, tudo próximo, né? Tinha campeonato gaúcho, campeonato regional, agora não lembro o nome de todos os campeonatos, mas era muitas cidades tradicionais na época que faziam o Veloterra, que quando mudou para o Velocross e restringiu um pouco a participação, o custo, na verdade, para fazer as provas, a federação começou a exigir mais dinheiro, né? Começou a ficar sofisticada demais. E aí acabou que ficou mais cidades selecionáveis, né? Então, muitas prefeituras locais que pagavam não quiseram mais participar, né? Bancar esse custo todo. Não quiseram bancar. Rafael. E aí as cidades aí que a gente tinha, sempre nas festas tinha corrida do Veloterra. Sim, eu lembro-me de aniversários dos municípios, sempre tinha, porque a gente participava junto, né? Isso aí. Isso aí a gente perdeu, né? Por quê? Porque o esporte deu uma evoluída, as coisas começaram a ficar mais caras, entrou mais a parte de federação, como qualquer órgão, né, que proporciona esse tipo de coisa, tem os custos deles também, e aí começaram a repassar muito esses valores para as prefeituras, e aí deu uma parada. E tem um ingrediente também aí, né, Rafael, que é a responsabilidade civil, que mudou bastante também, né? Isso. Um acidente onde tem algum problema físico, com algum atleta, tal, tudo mais, a responsabilidade civil sobre quem está promovendo. A gente fala isso aí, né, porque nós promovemos o Mercocycle aqui em Santa Maria uma vez por ano, e a gente sabe do tamanho do problema quando a gente promove alguma coisa de uma magnitude maior, e que o esporte de duas rodas, infelizmente, a gente tem que reconhecer, é perigoso, né? É um esporte, eu não digo perigoso, ele traz um risco maior. Sim. Né? A pilotagem, a velocidade, o passeio, né? Traz um risco maior, e quem promove tem essa responsabilidade civil sobre tudo o que acontece, né? Tem sim. E como é que foi essa migração daí para o asfalto, Rafael?
Pois é. Porque você foi um dos grandes. Eu assisti corrida tua e você me emocionou muito com o que tu fazia, tá? Tá certo que tu tem talento, tá? A gente sabia que tu tinha talento, mas tu já chegou grande. Foi bem legal, assim, ó, porque eu nunca imaginei que eu poderia correr de moto na pista, no asfalto, digamos assim, né? A gente sempre teve a terra ali, né, durante todos esses anos, e teve uma oportunidade que um grande amigo meu, Luciano Rios, o Bugio. Né? O Bugio sempre andou de jet, né? E ele acabou comprando uma moto. Na época era uma Kawasaki, umas 600. E ele começou... Não, desculpa, era uma SRED 750. Ele começou a fazer track day. E eu nem sabia o que era isso. Começou os track day, as fases dos track day, principalmente isso. Santa Cruz, isso, né? Santa Cruz. Eu fiz track day em Santa Cruz, fiz em Viamão também. Né? E aí eu tinha na oportunidade, tinha uma moto de cidade, tinha uma R1, né? E andava bastante na cidade. É um veneno. Agitando, né? A Yamaha R1 já é um... Andava agitando. E aí o Luciano, vou ir no autódromo, tal dia, tem um track day. E eu prontamente digo, tá, vamos lá. E consegui, eu acho que os pneus velhos, acho que dele, não me lembro de quem, coloquei na moto, dei uma desmontada para não dar problema se caísse um tombo, para minimizar o prejuízo. E a gente foi. E eu me lembro como se fosse hoje, assim, chegando no autódromo de Santa Cruz, passar debaixo do túnel ali, eu falei para ele, eu não tô acreditando aonde que eu tô vindo, sabe? E aquilo ali me marcou bastante. E ele mesmo disse, que legal que eu tô conseguindo proporcionar isso, né? E tá, a gente pegou, foi lá, fez a inscrição e eu fui andar. Só que eu tava no Veloter, né? Era de um jeito. Eu cheguei na curva, a primeira vez eu quis dobrar e a moto não dobrou. Só que eu não estava entendendo. Aí depois, no mesmo dia ali, a gente parou, né? Tem os tempos de categoria, né? Aí ele me disse, cara, tu tá fazendo tal coisa, tu tem que fazer assim. E eu tava fazendo errado. Comecei a fazer. E aí no mesmo dia já comecei a pegar tempo. Pegar tempo e dali comecei a desenvolver assim um gosto absurdo por aquilo ali, sabe? A velocidade deixa a gente extasiado. É uma coisa muito diferente, sabe? Sempre andei, sempre tive sensação de velocidade, mas aquilo ali na pista foi muito diferente, sabe? E eu gostei. E aí foi o problema, né? Eu digo, tá, e agora? Né? E eu não tinha como colocar a minha moto. Era uma moto de rua, uma moto documentada, né? Uma moto cara, né? E aí acabei comprando uma moto era de leilão, se não me engano, na época. E montei. Mas montei tipo originalzona, assim. Trabalhou ela? Mas bem originalzona, sabe? Eu coloquei só o básico, um escapezinho, alguma coisinha assim. E aí o Luciano me falou, vai ter... Isso foi em novembro que a gente foi andar. Em 2011, final de 2011. 2012, ele disse, vai ter um campeonato em Guaporé. A primeira etapa do campeonato Summer Race. E era bem forte na época, esse campeonato local em Guaporé. Pegava todo aquele pessoal da Serra ali, né? De Farroupilha, Caxias, pessoal muito bom dali, né? Acostumados com aquela pista ali de Guaporé, né? Não, Guaporé é uma pistinha safadinha. Bem safadinha, né? É bem perigosa. Hoje já deram uma melhorada boa nela lá. Mas é uma pista de alta velocidade. De alta, né? E aí cheguei lá, só não tinha categoria para me andar, não existia 600. Aí só existia a categoria, acho que era light, se não me engano, mas andava tudo misturado, 1.600. E eu comecei a fazer os treinos lá, chegou no classificatório de sábado, já tinha o segundo tempo, no meio de tudo aquelas 1.000, né? E eu disse, opa, tem coisa diferente aqui, né? Tá andando bem, hein? E a gente tinha ido com o motorhome, com o Luciano, com a família dele, tudo, né? Tá bem legal. Né? E acabei largando no domingo e de segundo fiquei em segundo. E tinha 24 motos, né? E só eu de 600. E a partir dali eu não parei mais. Né? Aí já brilhou os olhos da gateada, como diz o gaúcho. Aí brilhou. E nesse mesmo ano não tinha este campeonato. Ele estava parado. A 600 cilindrada não estava acontecendo, né? Tinha o campeonato Moto 1000 GP, que eu também... Aí a partir no momento que eu entrei na moto velocidade, eu comecei a entender, né, os caminhos que ela proporcionava. Que tipo de competição era, o que dava para melhorar, o que campeonato tinha, sabe? E aí apareceu para mim o campeonato Moto 1000 GP. Só que era um sonho distante,
Como é que eu ia fazer um campeonato brasileiro na época? Sim, as distâncias que nós temos Não, para sair e daqui do Rio Grande do Sul arrastando moto. Né? Despesa? É. Da onde é que eu ia tirar dinheiro para isso? É. E aí foi o ponto principal que o Bolinha... Conhece o Bolinha? Uhum. O Bolinha sempre fazia coisa para mim também nas motos, e eu sempre dei uma mão para ele nas invenções loucas que ele faz também. E o Bolinha pegou e conhecia bastante gente. E o Bolinha, não, Rafael, tu quer encarar isso aí? Vamos fazer um plano. Vamos chamar 2 pessoas. Eu converso com um e o outro nós vamos chamar e vamos conversar. Foi que ele me apresentou, eu conhecia de vista, né? O Daniel, o Jedi lá de Julho, da Vitória Transportes. Uhum. Um abraço, Jedi. E o Marcelo Spode, de Caçapava. Tá? O Marcelo Spode tinha na época Inducal. Calcário. Calcário. Conheço ele. E hoje o Marcelo vai se candidatar a prefeito de Caçapava. Caçapava do Sul. Cara, 100% gente boa. Um grande abraço para ele também. Aí, vamos mandar um abraço pro Marcelo aí. Um abraço, Marcelo. Depois a gente vai mandar para ti e passar para teus amigos aí. É isso aí. E aí os 2 se proporcionaram a me ajudar, né? Então o Daniel e o Marcelo. E nisso eu fui abastecer aí fechou o valor da inscrição que eu precisava e tal. E aí eu fui abastecer para sair de viagem um motorhome que nós tinha. Aí tava moto carregada debaixo do motorhome, nós tínhamos que ir para São Paulo. A primeira etapa do campeonato era Interlagos. Era Interlagos. E eu digo, não, eu vou andar em Interlagos. Tu nunca tinha andado em Interlagos, eu nunca cheguei perto de Interlagos. Aí vamos abastecer lá no posto Peninha. Aí veio o seu Peninha lá. Onde é que tá indo? Não, tô indo pra São Paulo. Tá, mas tu vai fazer o que? Ela, não, eu vou correr. Tu vai correr de moto em Interlagos? Vou. Então tá, tu pretende fazer o resto do campeonato? Eu disse, foi uma luta para essa primeira, nem sei o que vai acontecer. Vamos fazer a primeira e vamos ver o que acontece. E o Peninha, não, vou te ajudar. Aí ele seguiu 2 anos ali, ó, abastecendo o motorhome. Sempre chegava lá, abastecia e tocava. Então foram as 3 empresas assim grandes na época que me apoiavam. Tive o apoio da Bramoto no primeiro ano. Uhum. Tive o apoio do Grilo, despachante. Teve algumas outras empresas, né? A empresa do meu pai, LJ Guinchos. Mas principal foi os 3 ali, né? Uhum. E claro, o apoio do Bolinha. O Bolinha seguiu todos os anos na moto velocidade ali, seguiu comigo, né? Então a gente sempre fazia a nossa moto, eu e ele, né? Não tínhamos recurso também para fazer altas preparações. A gente fazia o básico e o básico funcionou, né? Então agradeço muito ao Bolinha aí também. E como é que foi essa sequência daí? Cheguei em Interlagos. O pessoal em casa quer saber, né? Cheguei para primeiro lugar, para chegar, para sair daqui. A gente saiu daqui, lá, chegamos em Venâncio, pifou o ônibus. Aí o Najar estava em Venâncio, lá no Casa Cheia, né? O Najar pegou e disse, onde é que estão indo? Não, estou indo para São Paulo. E nós com o ônibus tudo desmandangado. Não, né? Conseguimos sair do estado ainda. De noite, já disse, cara, mas que jeito vocês vão ir? Não, nós vamos. E remendamos aquele ônibus e saímos dali. Chegamos na Tabaí, ficou tudo sem luz. Paramos no meio do asfalto da Tabaí lá, sem luz. Veio a polícia, só complicou. E aí arrumamos. E essa viagem de Santa Maria até São Paulo foi assim, dá para escrever um livro. Mas nós chegamos em Interlagos. E baixamos a moto, eu comecei a andar lá. Assim, ó, não tem como descrever a sensação de subir aquela reta de Interlagos lá, enxergar aquela chegada e aquele S sem lembrar do nosso Ayrton Senna, aquele S, né? Do Senna. Não tem como. Então, aquela imagem nunca eu fico vai esquecer, arrepiado sabe? só de estar contando aqui, né, cara? É muito legal, sabe? Aquilo lá tem uma energia muito diferente, poderosa, uma coisa, né? Forte, sabe? Uma coisa bem diferente, muito boa. E comecei a andar lá e, no fim, resumindo a história, eu ganhei a corrida. Criaram a 600. No meio do caminho, a gente ia lá para andar na categoria 1000. Mesma coisa que eu andei no Summer Race. No meio do caminho, pela internet, a gente descobriu que, como tinha muita moto 600, eles criaram a categoria GP 600. E aí fui lá e ganhei. Pelegueou os caras. Credo. Quem era o louco que chegava lá, entrava de lado. Mas tinha uma revista lá que era o Alexandre Barros, que estava andando na época. Exato. E o Alexandre, eu fui para a pista observar ele na beirada ali. E ele chegava no final da reta e baixava a marcha e tocava um power slider.
Entrava todo de lado no S ali. E eu disse, mas eu vou fazer igual. E fui lá. Só que ele é mais pequenininho que tu, né? E eu fui lá e digo, nossa, eu tentei uma vez, tentei a segunda, na terceira eu acertei. Eu digo, pegou o ponto. Peguei o ponto. Bom, tem que ver, tem umas revistas, que na época eram umas revistas bem famosonas, assim, tem umas fotos minhas de lado, no final da reta Interlagos, assim. Um cara que nunca tinha andado, ninguém conhecia, e fui lá em Interlagos e fiz história, né? E o mais legal de tudo isso, que eu não tinha a ideia da dimensão que foi aquilo ali, sabe? De quanta gente viu, do como repercutiu aquela ida a Interlagos. Quando eu cheguei em Santa Maria... Você estava no jornal. Gente, era jornal, foi televisão, foi festa quando eu cheguei. Então, assim, ó, foi muito legal, sabe? Aquele período ali, aquele start, assim, na moto velocidade, olha... Não tem como esquecer isso aí, né? Tá sempre comigo. É por isso que nós registramos aqui no Vida Livre Motocast. São histórias como essa que a gente quer deixar registrado, passar para os nossos amigos para que eles vejam que o esforço de uma pessoa que muitas vezes tem um talento natural, mas tem que ter uma garra em cima para poder chegar nos lugares e apresentar o seu talento, né? E você serve de inspiração. Aliás, sempre serviu de inspiração, Rafael. Sim. Tenho absoluta certeza, tá? Que tudo que aconteceu contigo não é de graça. Sim. Né? Tu trabalhou muito para isso. Sim. Tu tem um talento e tu desenvolveu esse talento, né? Além de ser um ótimo empresário aqui de Santa Maria, foi e é um grande corredor de moto. Terminou Interlagos, e aí? Voltou para Santa Maria? A gente voltou para Santa Maria, foi essa festa toda aí, e aí eu já digo, bom, a gente ganhou a primeira etapa do Campeonato Brasileiro. O que a gente faz agora? Paramos por aqui ou vamos seguir adiante? E aí que eu pude contar com essa parceria fixa do Marcelo e do Daniel, né? Das duas empresas fortes aí, me ajudaram, bancaram. A gente foi lá, a gente subiu a Curitiba, a gente voltou a São Paulo, a gente andou em Santa Cruz. Foi 8 etapas naquele ano ali. Cascavel. Goiânia não tinha, não tinha no calendário naquela época. Foi 8 pistas que nós andamos. Parece que repetiu Santa Cruz, 2 etapas, sabe? E a gente lutou assim, ó, bastante com um recurso mínimo. Por exemplo, chegava lá, os pilotos gastavam 4 pares de pneus para fazer os treinos e qualificação e corrida. Eu chegava com 1,5 par. Eu gastava 2 pneus traseiros e um dianteiro, sabe? Então eu tinha que administrar muito isso aí. Eu dava tantas voltas num treino, eu não podia mais andar no outro, eu forçava 2 voltas para ver se eu conseguia tempo. E assim eu fui, né? Fui lutando com as armas que a gente tinha na época, né? Suspensão a gente sempre andou original, dianteira, traseira eu comecei a colocar algumas coisinhas. Daí eu comecei a tirar dinheiro do meu trabalho para colocar ali, né? Para virar melhor e para segurança, né? E comecei a melhorar, sabe? Então, mas a gente sempre, como eu vou reforçar, a gente sempre lutou com o mínimo. Sempre foi com o mínimo. Muito esforço, muita luta, muita batalha, muitas noites sem dormir, muitas viagens aí, empenhado na estrada. Eu era o cara que fazia moto junto com o Bolinha, eu era que carregava no motorhome, eu era que dirigia o motorhome em todas as etapas, ida e vinda, em volta. É o que arrumava, você virava em arrumar na beira da estrada. Sabe, a gente sempre foi sofrido, sabe? Nunca teve nada fácil, nunca, em todos esses anos que eu andei. Mas tudo que eu passei foi gratificante, sabe? Foi muito, muito bom, assim, porque eu provei para mim mesmo que eu coloquei uma coisa na cabeça que eu nem sabia que existia. Eu coloquei, não, a gente vai lutar e a gente está andando bem, por que não tentar um campeonato, né? E a gente foi lá e tocou. Eu admito que eu perdi o Campeonato Brasileiro em 2012 por erro meu, né? Erro meu. Foi aquela corrida em Curitiba, né? Eu fui, todas as etapas, fui liderando o campeonato inteiro. Chegou na última etapa, que eu tinha uma certa folga, foi um piloto argentino para andar. Poderia ter administrado? Que eu estava em segundo, ele estava na minha frente e eu disse, eu vou ganhar. Vou ganhar. E segundo tu ficaria muito melhor, né? Eu ganhei no chão. Eu me lembro. Né? Caí, não completei a prova, que era a etapa dupla. Zerou? A né? última. Eu zerei a primeira. E entre a primeira e a segunda corrida, que era no mesmo dia, eu tinha que consertar a moto.
Aí a gente arrumou a moto e choveu. Nesse meio tempo. E o meu concorrente na época, o paulista, o André Veríssimo, que infelizmente nós perdemos ele ano passado, ele tinha feito alguns treinos em Curitiba na chuva. Ele já tinha a manha já tinha. Da pista, o comportamento da moto. Isso. E eu andava na chuva, mas andava pouco, né? E não tinha conhecimento de Curitiba. Curitiba tinha umas parte bem traiçoeira na chuva. Era bem particular, né? E eu acabei caindo de novo. Largamos, eu caí, errei, voltei, consegui recuperar, mas perdi o campeonato por 1 ponto. Então aquilo ali, ó, na época eu fiquei bem chateado e tal, mas foi uma escola. Foi um aprendizado importantíssimo. Foi um aprendizado. Né? Eu construí muita coisa durante aquele ano, com a batalha que foi, né? Mas eu saí vice-campeão, um cara que nunca andou, nem sabia do esporte. Praticamente a tua primeira temporada. Foi a primeira temporada, eu fui lá e fiquei vice-campeão, liderei o ano inteiro. Né? Então foi muito satisfatório. E aí começa a saga de 2013, que terminou 2012 ali, tá, beleza. E fui convidado para andar para uma equipe do Rio de Janeiro, no qual o chefe da equipe seria o César Barros, que era irmão do Alexandre. Irmão do Alexandre. Né? Alexandre Barros. E aí começou a encrenca. Mandei minha moto para o Rio de Janeiro, fiquei sem moto para andar aqui, sem treinar, e a minha moto ficou de janeiro até março no Rio. E não havia evolução da equipe, não havia uma conversa me dizendo exatamente o que tinha... O que estava sendo feito. O que vai ser apresentado. E eu apavorado, e eu parado sem andar, digo, meu Deus do céu, o que vai dar, né? Aí eu conversei com um amigo meu, com o Enio, tinha uma Saverini na época. Enio, vamos subir no Rio. Não, fazer o quê? Vamos lá ver o que está acontecendo. Aí, de surpresa, a gente pegou e saiu daqui de manhã, no outro dia de manhã a gente estava lá, toquei 24 horas aqui. Chegamos lá na equipe, a minha moto tirada de uma parede toda desmontada. E aí tava um mecânico, na época ele foi mecânico do Alexandre no Mundial, um italiano. Aí o cara me deu a real lá, disse, ó, moto tá parada. Não tá tendo investimento da equipe na moto. Uhum. Aí eu chamei o chefe da equipe lá, e a esposa dele, que era piloto na época, e disse, ó, vai ter moto ou não vai ter moto? Não, na etapa vai ter um treino em Interlagos, dia tal, e a tua moto vai estar lá. Aí a gente voltou embora. Chegamos em Interlagos, a moto estava lá. Andava menos que uma Garelli. Involuiu a moto. Terminaram com a minha moto. Terminaram. E aí foi a primeira etapa do Moto 1000 GP de 2013. Eu fui de caminhonete. Eu nem fui de motorhome, fui eu e esse meu amigo só. E a gente foi lá, e aquela equipe gigantesca, tudo bonito, tudo certinho, minha moto lá bonitinha e tal. Fui andar. Não andava. Não andava. Aí fiz treino classificatório, me classifiquei lá atrás, fui pra corrida, resumindo, ficou empenhado. Não terminei a corrida. Voou uma mangueira de combustível fora, fiquei empenhado lá numa curva. Eu só cheguei com a moto no box, quando levaram pro box, eu peguei, tirei as carenagens da equipe, arranquei fora, peguei as minhas, botei na moto, peguei a moto, botei na caminhonete e vim embora. Eu disse, bom, acabou por aí. Não tenho mais condição, não tenho dinheiro para montar minha moto de novo. Sim. Não tinha mais condição. Uma experiência ruim. Uma experiência bem ruim. Nesse meio tempo, eu estava na minha oficina, trabalhando. Chega um senhor na minha oficina. Eu vi que ele era de fora. Chegou lá, começou a conversar comigo, me puxa um celular e começa a mostrar foto de moto. Eu disse, mas quem é esse homem? Aí ele se apresentou, Dr. Remy Toscano. Antônio Remy Toscano, médico do Senado da Câmara de Deputados de Brasília. Exatamente. Meu particular amigo, que eu deixo aqui um abração para ele. E ali nós ficamos uma tarde inteira dentro da oficina conversando de moto e foto e tudo, né? Eu contei a minha história para ele. E o Remy me disse, tá, mas tu vai andar na próxima? Eu disse, não vou andar, não tenho moto. A minha moto tá em estado que agora não tem mais condição de recuperar ela com o que fizer. Eu vou te dar uma moto. Eu disse, não, que jeito, como é que vai me dar uma moto? Ele voltou para Brasília, me ligou. Rafael, a moto está aqui na minha garagem, vem buscar. E eu não acreditei. Aí, vem aqui buscar. Peguei um voo, cheguei lá, uma moto, ele me compra uma Kawasaki 0, uma ZX6, e tá aqui a chave, a moto é tua. Anda.
E o que tu precisa para fazer a moto? Eu disse, doutor, o que é isso? Né? Me senti assim bem, sabe, impactado com aquilo ali, porque eu não esperava, né? Aí, não, vamos montar a moto e tu vai ir para minha equipe. Que aí era a equipe do Henrique Castro, lá de Brasília, BSB, né? Que me acolheu naquele ano ali. Né? A gente montou a moto em 30 dias, mandando vir todas as peças dos Estados Unidos. Eu peguei a moto, liguei pro Fabiano Teixeira. Fabiano, eu preciso colocar essa moto em Santa Maria. E o Fabiano arrumou a Planalto, né? Me arrumou para colocar a moto dentro de um ônibus. Eu fui lá, desmontei a moto, fiz uma caixa e meti uma moto dentro de um ônibus. Veio embora. E eu peguei o voo e vim embora. Cheguei aqui, já desmontei tudo. E nisso já encomendamos as peças. 30 dias sem andar na moto, tava subindo para Curitiba. Com a moto dentro do motorhome. Terminamos a moto no autódromo de Curitiba. Que história, né, cara? É. Bah, que história foi muito essa aí, legal, cara. sabe? E cheguei lá, segunda etapa, né? Eu tinha perdido a primeira, zerei. A segunda etapa, ganhei. Né? Botei. Primeira estreia da moto, estreia da equipe. Tenho foto lá com o Dr. Remy, bem faceiro no pódio, lá nós recebemos o troféu junto, aí, né? E dali pra diante foi só coisa boa, sabe? A gente foi só teve problemas assim durante as etapas, mas 90% eu ganhei, sabe? E veio nesse ano veio a equipe da Yamaha da Argentina, a Yamaha oficial, com 2 pilotos. E os caras andavam e as motos eram boas. E nós andava mais. E nós andava ali na rabada deles, né? E ganhei a etapa deles e cheguei na última etapa líder do campeonato. Quantas etapas foram? Foi 8 etapas. A primeira tu perdeu, praticamente perdeu lá em Curitiba, em São Paulo. São Paulo. Depois ganhou Curitiba. Curitiba, depois eu acho que foi Santa Cruz. Santa Cruz. Acho que foi 2 Santa Cruz que eu me lembro. Foi 2 Santa Cruz. Até eu pedi conheci um piloto argentino, o Diego Peluigi, que andava na Kawasaki oficial aqui. E aí eu entrei em contato com ele perguntando se ele dava um tipo de treinamento. E aí ele disse, não, eu dou. Me consegue uma moto, me paga a passagem, que eu vou aí e nós vamos lá em Santa Cruz. Pra te pegar bem certinho a manha da moto. Que eu andava, né? Andava tudo certo. Mas tipo, como eram pilotos argentinos que eu tava disputando, e os caras andavam de uma maneira diferente, eu disse, quem sabe, por que não, né? E foi o único treinamento que eu fiz, assim, durante todos os anos. Eu peguei o Diego veio a Santa Cruz, fui buscar ele no aeroporto, consegui uma moto, aluguei uma moto aqui, e a gente começou a andar no autódromo, e ele começou a me puxar. Disse, não, o que eu fizer tu faz. E, cara, ali eu evoluí, sabe? Ali eu tive uma evolução muito grande. Fez uma pesquisa de campo mesmo e a prática. Muito grande, assim, ó. Evoluí, me senti bem. Vi que algumas coisas que eu me preocupava não precisava me preocupar. Vi que algumas coisas que eu não sabia que tinha, eu comecei a adotei ali, pilotagem, né? Adaptei, e foi que veio a etapa de Santa Cruz e eu ganhei em casa, né? Naquela época, que eu considero Santa Cruz minha casa. Foi 2012. 2013. 2013. 2013. Ganhei em Santa Cruz em casa. Santa Maria em peso. Tava lá. Né? Nós estávamos lá. E passava na reta, no final da reta tava todos os motorhomes estacionados, o Irco, tudo. Tava uma festança lá. O Remy tava lá, comemos um churrasco. Foi muito legal. E foi isso, sabe? Basicamente, aquele ano, 2013, foi um ano excelente, assim. E como eu disse, com as armas que nós tínhamos, mas ali eu já tava mais calçado, digamos assim, né? De equipamento. Tava melhor. Aí a gente foi para uma etapa de Campo Grande, que foi ali que deu um percalço grande. Tive problema na moto lá, mas terminei a corrida, fiquei em quinto, só que daí os pontos meio se juntaram, sabe? Chamou o pessoal que estava mais para trás para briga. Não, e os argentinos encostaram, ficou uma diferença muito pequena. Aí a gente foi para final forçando o resultado daí, né? Forçando o resultado. Foi final para Cascavel. Só que nesse meio tempo de Campo Grande para Cascavel... Antes do Rafael contar sobre Cascavel, Vida Livre Motocast, vocês estão acompanhando as melhores histórias. São histórias que a gente vai deixar registrado, vocês vão passar para os amigos de vocês, vão se inscrever aqui no canal, Vida Livre Motocast, e que os amigos de vocês vão ter oportunidade também de assistir e interagir com o Rafael e comigo, né, com a Sonari, que é a empresa que nos dá suporte tecnológico a tudo isso aí.
deixando aqui também um abraço registrado para o Paulo e para o Bruno, que estão aqui comigo na técnica, né? E que possibilitam que a gente registre as histórias do nosso Vida Livre Motocast para vocês assistirem de uma forma legal e passem para os amigos de vocês para verem como é a vida sobre duas rodas com um multicampeão, Rafael Bertagnoli. Mas e aí, Rafael? Chegamos em Cascavel. Vamos reatar Campo Grande de novo. Campo Grande. Saí de Campo Grande, a gente teve problema no motorhome. Na ida, na verdade. Aí na volta, Cascavel no meio do caminho. Né? Campo Grande, 1.500 km daqui, Cascavel a 700, ficava praticamente no meio do caminho. Eu disse, por que não nós deixar o motorhome aqui em Cascavel? Porque aí eu não tinha a despesa de vir, né? De voltar com ele, depois subir. E nós estávamos com problema de motor no motorhome. Aí eu liguei pro Fernandinho, da Auto Giro. Fernando, tu tem uma caminhonete para me emprestar? Ele tinha uma van na época. Aí o Fernando emprestou. Subiu um amigo meu com a van. A gente chegou em Cascavel, pedi um lugar no autódromo para deixar o motorhome. E passamos as coisas, o básico que a gente precisava. Que precisava para Campo Grande. Porque eu caí em Campo Grande. Agora eu lembrei, eu caí em Campo Grande no treino e a minha moto estava torta. Eu corri com a moto torta. A gente tinha que trazer a moto para Santa Maria para poder recuperar ela. Tá. Foi esse nosso amigo lá, nos buscou em Cascavel e a gente veio embora. 15 dias depois era a prova. Saímos daqui com a moto prontinha, certinho, todo o equipamento que nós tínhamos. Chegamos em Cascavel, olhei o motorhome assim, com as janelas abertas. Ai. Entrei. Cara, tinha toda a eletrônica da minha moto lá dentro. Eu tinha 7 pares de pneu, inclusive pneu de chuva. Fizeram uma limpa. Tinham furtado. Roubaram tudo que eu tinha dentro do motorhome. Meus equipamentos, tudo. Sabe? Ficou só o que eles não conseguiram realmente tirar. Aí a gente montou o box, tudo lá. Eu tava com a moto ali e chuva. E eu ia tirar dinheiro da onde para comprar pneu de chuva? Fiquei só olhando. E os argentinos andando. E para me ajudar, o André Veríssimo, que era meu concorrente de 2012, foi para onde? Foi para a equipe dos argentinos. Na última etapa, com uma moto oficial. Da Kawasaki. Para fazer número. Né? Estratégia de campeonato. Para fazer número da equipe dos argentinos para me tirar ponto. Né? E aquilo ali me abalou, sabe? Me abalou. E eu disse, bom, eu não tenho o que fazer, eu tenho que esperar a ajuda do tempo aqui e ver se a coisa vai andar. Né? Vou poder usar as minhas armas. Aí chegou de noite, a madrugada, estava dormindo, assim, uma buzina do lado do motorhome, assim, um outro motorhome. Me chega um amigo nosso de Curitiba, o Wilson, um grande abraço, gordinho. E o Wilson com outro amigo que tinha subido junto, eles se uniram lá, compraram o jogo de pneu e me deram, disse, vai andar. E a gente foi lá, o classificatório foi abaixo d'água, e eu fui lá e classifiquei ainda sem treinar, fiquei em quarto, quinto, acho, não me lembro. E aí, no domingo amanheceu tempo bom. Tempo bom, agora as ferramentas estão igual. Pra luta, né? E eu tava com o regulamento debaixo do braço. Eu tinha que ficar ali sexto ou sétimo, acho que era. Bastava, não interessava quem ia ganhar. Já vinha o aprendizado da etapa do ano anterior, né? Eu disse, não, eu vou ficar na minha aqui, vou ficar calmo. Né? É aquela legítima história, vamos correr devagar. E aí larguei ali tudo, tava em sexto, belezinha. Me passou o sétimo, eu disse, opa, não vai dar pra ficar aqui. Aí eu comecei a andar, mas eu tinha ritmo para isso. Faltando 2 voltas pro final, o André Veríssimo caiu na curva, que infelizmente ano passado ele perdeu a vida. Ele faleceu. Né? A mesma curva. E ficou preso debaixo da moto, terminou em bandeira vermelha. Aí a gente foi pro box, e se tinha mais de 50% de prova já, né? Encerraram. E agora, recomeça, termina. Foi uma expectativa, foi uns 15 minutos em cima da moto, não podia descer da moto. Tinha que ficar todos os pilotos ali no box, não podia descer. E aí acabaram encerrando. E ali eu me sagrei campeão brasileiro. Né? Pegou um 5º lugar. Deu o 6º, se não me engano. 6º lugar. Mas fiquei campeão. E tá aí o troféu, né? E tá aqui o troféu. Trouxemos o troféu. E tem muita história, muita coisa boa, muito sacrifício, bastante coisa aconteceu, sabe? Eu deixava de trabalhar em uma semana para poder ir para as corridas, né? Quando eu saía. Que eu saía na quarta e voltava na outra quarta. Entendeu? Mas, graças a Deus, o propósito que eu me disponibilizei a fazer, eu fiz.
né? Fiz, agradeço muito a todos que me ajudaram, agradeço a minha família por aguentar esse período aí, porque foi um período de altos e baixos, como eu falei, alegria, tristeza, decepções, mas a gente, aqui está a prova, né? Isso aqui, 2013, nunca ninguém vai me tirar. Eu fui campeão brasileiro de 600. Campeão brasileiro Santa Maria, de moto velocidade de eu levei 600. Santa Maria comigo por Brasil inteiro, né? Nesses anos aí, e com muito orgulho, sabe? Então, esse troféu não só meu, esse troféu é da nossa cidade, do nosso estado, e Coisa aqui linda, a bandeira né, do Rafael? Brasil, é nosso. Que beleza, Rafael. Fico muito feliz. Nós falamos aí, tá aí, eu gostaria de dar um cortezinho também, nosso amigo Remy Toscano. O Remy é piloto, né? Ele tem o gosto do motociclismo. Nosso amigo que veio desde o segundo Mercocycle, veio de Brasília participar do Mercocycle de moto em Santa Maria, tá? E ele é piloto, corre lá em Brasília, tá? Multicampeão também na categoria dele. Está hoje com mais de 80 anos e continua correndo. E nós queremos ver você correr muitos anos ainda, Remy. Tá? E foi um incentivador, não só do Rafael, incentivador dos Gaudérios do Asfalto, nosso porta-voz em Brasília, nosso embaixador em Brasília, que seguido nos recebe lá, está aí com todo o carinho, nos mostra o que a gente não conhece de todo o nosso Distrito Federal lá em Brasília, além de viajar com a gente aí pelos mais variados cantos desse país. Seguramente você um dia vai estar aqui nessa mesa também contando a tua história, Remy. É isso que a gente quer, tá? Continuando aqui com o Rafael, não precisa a gente te dizendo, é do orgulho, tá? Que a gente sente em ter você nessa mesa, né, e ter você aqui em Santa Maria sabendo tudo que tu já fez pelo motociclismo, né? 2013, campeão brasileiro. E aí, meu amigo? Aí, 2013 eu terminei o campeonato, eu tratei com o Remy, disse, não, eu vou ter que devolver a moto, tá? E fizeram uma coisa que aconteceu somente comigo, tá? O Campeonato Brasileiro, Moto 1000 GP na época, criou uma cláusula lá que o campeão da 600 não poderia mais andar na 600. Eles me tiraram da categoria para passar para 1000. Então eu perdi totalmente a estrutura que eu tinha, sabe? Porque a equipe andava o Henrique na BSB na categoria 1000. Então eu iria ser o concorrente dele. Não foi isso que impediu, não foi. Porém eu estava desestruturado. Eu tinha uma moto 600, eu tinha que, né, se pudesse andar na 600, toda eu podia, a tua... Não teria condição. Não teria como, né? E aí eu acabei desmontando a moto, devolvi a moto pro Remy, montei toda certinho, devolvi para ele vendeu a moto depois. E eu não tinha como andar em 2014. Não tinha, eu tinha parado por ali. Aí em março de 2014, o campeonato ia iniciar em final de abril. Sabe quando começa a mexer as coisinhas de novo e a gente fica louco? E aí eu liguei, doutor, quem sabe andamos de novo. Vamos restabelecer essa parceria. Aí o Remy me deu mais uma mão. Mas aí eu comprei uma moto. Eu mesmo comprei, dei um jeito lá, ele me ajudou, me forneceu a oportunidade, depois eu paguei ele, né? Mas me ajudou. E a gente montou outra moto, só que daí fui para outra equipe, né? A equipe aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, ali, do Fábio Louco. Tá? Essa equipe, mesmo com um nome meio estranho, são pessoas assim, ó, 100% que hoje são meus amigos. São louco de bom. São louco de bom. O Fábio lá, uma pessoa gente fina, a família dele toda. Hoje o guri dele, o Ian, tá correndo Veloterra, tá correndo moto velocidade. Inicia agora, daqui uns dias, o Campeonato Brasileiro de Yamaha. Tá? O guri tem, acho que tem 10, 12 anos. Né? E tá ali na batalha, e eles estão na luta, trabalham, são pessoas simples, humildes, e estão ali sempre na batalha, sabe? Então me acolheram muito bem nesse ano de 2014 também. Primeira etapa de 1000, nunca tinha andado, fui lá, fiquei em segundo, perdi a corrida na última volta na chuva, achei que estava na frente, muito na frente, quando eu vi na última volta me passa o piloto lá e fiquei perdido. E a coisa já é diferente ali, né? Já responde diferente, né, Rafa? É um upgrade bem pesado. Não, né? É bem diferente. Mas me adaptei bem também, sabe? Me adaptei bem. Aí, só que 2014 foi um ano assim, ó. Na segunda etapa, eu fui andar em Interlagos. Eu caí um tombo muito feio em Interlagos. Me machuquei. Caí a 280 por hora no final da reta. Lá, bati na traseira de outro, né? Do outro piloto. E me machuquei.
E logo depois tinha corrido em Brasília. E a gente fez a moto correndo, eu me recuperei aqui, fui muito bem atendido com Santa Maria, me ajeitei, fui meio remendado para correr em Brasília, a gente foi lá. Esse me ajeitei é hilário, né? Sabe como é que é, né? Fui meio remendado lá, fiquei em segundo também, sabe? Eu tava bem no campeonato. Aí veio Cascavel. Cascavel abaixo de chuva. Eu não tinha equipamento para andar na chuva. E eu acabei optando, andei, larguei, e eu vi que ia dar tombo. Eu já estava meio ressabiado do tombo que eu tive em Interlagos. Por quê? Porque não é o Rafael cair. Rafael caiu. Só que caiu perante uma bandeira vermelha. A minha família estava em Santa Maria. Toda a cidade estava assistindo e ficou perplexa. Por quê? E aí não dava notícia, não dava notícia, bandeira vermelha, interromperam prova, depois relargou e o Rafael sumiu. Né? Então aquele período ali, ó, eu me coloquei no lugar de todas as pessoas. Na posição das pessoas que te amam, né? Então, quando veio Cascavel abaixo de chuva, eu disse, pra quê? Né? Eu não tenho mais necessidade de provar nada para ninguém. O que eu tinha que provar para mim mesmo, tá aqui. Né? Tá aqui, eu fiz. E eu recolhi. Guardei a moto em box. A partir daquela etapa ali, eu não sei o porquê que eu dei uma limitada, sabe? Também, da próxima etapa era Goiânia. E eu não tinha condição financeira de ir para Goiânia. Por quê? Porque aí começou a diminuir os patrocínios. Sabe? Veio uma crise meio forte ali, e o pessoal me ajudou durante 2 anos. E eu não achei errado eles pegar e dizer assim, eu não vou conseguir te ajudar esse ano. Não tem problema, tudo que eles fizeram por mim ali, né? Sim. E eu comecei a tirar muito recurso próprio. Eu trabalhava para colocar dinheiro ali. Né? E comecei a me apertar. Eu digo, não, chega um ponto que tem que ver o que compensa. Sim, né? sim. O esporte, eu amo o esporte, faço tudo por ele. Se eu tiver que andar hoje, se eu tivesse condição financeira, eu andaria. Mas chega um ponto que as prioridades começam a dar uma mudada. Né? E aí em 2014 eu resolvi parar. Em 2015 eu comprei uma moto, andei uma etapa só, né? uma etapa ali. Aí em 2016 um rapaz lá de Arvorezinha, Jonathan, me chamou no Instagram na época, me disse, Rafael, tu tá sem moto? Eu disse, estou. Quem sabe tu não quer fazer um track day com a minha moto? E eu tava indo para Santa Cruz. Disse, não, então vamos lá. Aí andei com a moto dele, fiz uns tempos legal lá, daí ele foi embora. No outro dia ele me ligou, Rafael, eu não vou andar com a moto. Pega a minha moto e vamos fazer o Campeonato Gaúcho. Eu disse, tá, mas eu não tenho dinheiro. Não, eu vou ter que pagar o Campeonato Gaúcho. Foi lá, me deu pneu, me deu a moto, fui lá, busquei. E tava em segundo no Campeonato Gaúcho com a moto ali. Eu andei todo o campeonato com ela. Era uma moto um pouquinho mais fraca que as outras, né? E andei ali. E caiu um tomo muito forte em Guaporé na chuva. E ali eu parei a moto velocidade. Encerrou. Encerrei entre aspas. Sim. Eu não digo encerrei porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Né? Não me vejo hoje competindo a nível brasileiro de novo, não me vejo. Mas quem sabe, por que não competir numa categoria inferior, mais barata um pouco, que hoje tem motos de baixa cilindrada que andam muito bem perante as motos maiores, viram um tempo legal e é uma categoria bem mais acessível. Sabe? Sim. Não digo que eu não vou, né, fazer novamente um campeonato assim, não a nível brasileiro, mas um campeonato gaúcho, algum campeonato local aqui. Não me vejo fora ainda. E fica o gostinho, né? Porque o andar de moto já é uma coisa fabulosa. Eu te digo, quem andou a vida inteira de moto, Sim. né? Competir de moto é uma coisa... sempre foi a minha válvula de alívio. É. Porque a gente tem a pressão do trabalho, eu tenho empresas, né? A gente trabalha o dia inteiro aí. Então hoje eu tô sem o esporte. Eu tô sem moto de pista, sem moto de terra, porque surgiram outras prioridades na tua vida. Eu tive uma filha, né? Então, amo minha guriazinha, minha Martina. Amo minha esposa lá, também tá sempre Ele companheira. Ele só falou né? da filha e começou a rir, tá, não, pessoal? não. É porque é o coração falando. Ó. Aí, Martina, como é o nome da tua esposa? Aline. Aline, um abraço, Aline. Obrigado por nos emprestar aqui esse talento que nós temos. A Martina, um beijo bem grande, Martina. Depois tu vai assistir, vai sentir orgulho do teu pai, mais do que tu já sente. Vida Livre Motocast, nosso canal. Assina aqui embaixo que você vai ficar sabendo de todas essas histórias e muito mais.
né? E a própria vida vai nos levando para um lado de maturidade, né, Rafael? Tu tá sentindo. Eu tô mais de 20 anos na tua frente já, tá? E ainda sinto essa chanha, né? Sim. Tanto é que a gente tá sempre viajando de moto, curtindo. Falava recentemente para ti que a gente esteve no Moto Velocidade, no MotoGP na Argentina, sim, por 2 anos consecutivos. Eu me arrepio só em pensar, pessoal, sabe? Então, assim, a gente ficar 5 dias assistindo toda aquela movimentação, sim, lá e vendo, assim, sabe, tudo que envolve, né, uma competição, né, a organização, sim, tal, tudo mais. Mas o Rafael, além de piloto, obviamente, esse excelente piloto que nós sabemos que ele é, também é empresário, né? Isso. Tá? E para tempos muito em breves aí, vamos ter algumas surpresas aí, tá? Em sofisticação, né, de veículos, tá, tudo mais. Se tu quiser falar um pouquinho ali, além das tuas empresas que tu já tem, vamos ter mais uma de Santa Maria, né? Eu trabalho aí com oficina mecânica, todo mundo sabe, cidade, tem oficina aí há 28 anos, né, em Jetcar, e trabalho com mecânica e trabalho com funilaria. E hoje estou aí, graças a Deus, muito feliz por ter conquistado um lugar que eu sempre sonhei de comprar, de adquirir, né? E estou finalizando aí uma estrutura muito legal, que eu acho que vai ser um divisor de águas aí para Santa Maria na parte de oficina, tá? Uma estrutura muito diferente de todas as convencionais que a gente sabe que existe aí, mas com muitas pessoas excepcionais trabalhando também na área. São colegas aí que têm muito conhecimento e eu respeito a todos, né? Mas surgiu uma possibilidade aí e eu tô realmente criando uma oficina nova para mim trabalhar com um degrau acima, sabe? Então vem novidade aí em breve, vamos tentar aí pro final de maio já tá trabalhando e apresentar para Santa Maria aí e para a região uma estrutura diferenciada. Como sempre, estaremos na arquibancada com a bandeirinha torcendo por ti, meu amigo. Tá? Que tu tenha muito sucesso nesses novos empreendimentos aí, juntamente com a tua equipe. Tá? Mais uma vez, agradeço o teu tempo que tu saiu de lá para vir aqui, tá? Na Sonare, nos dar esse depoimento do que foi a tua vida como competidor. Desejamos todo o sucesso e, conforme eu te falei, vamos estar torcendo. Esse foi o Rafael Bertagnoli, nosso piloto, nosso empresário, pai de família, esse cidadão aí que muito orgulho nos causa. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado pelo convite, muito legal relembrar todo esse meu passado aí, né? E esse passado talvez se faça presente novamente em breve. Esperemos. Um grande abraço a todos. Vida Livre Motocast, as melhores histórias, as melhores... os melhores depoimentos de amigos nossos e que são aficionados pelas duas rodas. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu.